com mais um bate-papo com o Merak. E como vocês já sabem, todos os meses nós trazemos um convidado diferente para falar sobre um tema diferente. Mas neste mês nós trouxemos dois convidados, então estou aqui com o Fabrício e com o Juan, que são os traders aqui da Merak, que vão falar um pouco mais sobre um tema muito atual e interessante, que é justamente o comportamento dos mercados. Não só aqui no Brasil, mas também lá fora, nos Estados Unidos. Mas contem aqui pra gente um pouco de como é a rotina de um trader, como é o cotidiano de vocês, o que vocês fazem, como que é a vida de um trader de uma asset. Bom, a vida de um trader numa asset começa muito cedo. A gente chega de manhã cedo aqui e precisa se inteirar de tudo que aconteceu no mercado da China, no mercado dos Estados Unidos, na Europa. E bom, com base nessas informações, a gente imagina como vai ser a abertura do mercado aqui no Brasil. Juntando isso, a gente vem na reunião matinal junto com os analistas e com o gestor e a gente tenta cooperar, a gente ajuda a ver quais posições a gente vai querer entrar e quais posições não nos interessam mais e a gente vai querer vender. Decidindo quais ações comprar, quais ações vender, o nosso dia começa e a gente tem que procurar liquidez para essas ações. Então a gente vai no mercado e a nossa função é executar da melhor forma possível. Aí ao longo do dia e ao longo das execuções a gente acompanha se não está saiu alguma notícia relevante do papel que a gente está operando, ou mesmo dos papéis que a gente já tem na carteira. Olha também se não tem nenhuma ação subindo muito mais ou caindo muito mais do que o esperado, assim, oscilando acima da volatilidade diária média dela. E verificando que isso está acontecendo, a gente procura uma explicação para isso. A explicação pode ser alguma mudança no fundamento, decorrido de alguma notícia ou do release da empresa, né, se ela divulga resultado no dia, e etc. Ou pode ser um fator meramente técnico, então algum fundo grande entrando numa posição, saindo de uma posição, vencimento de opções e mesmo um short squeeze, que é o tema que a gente vai falar hoje, né? Perfeito. E já linkando com o nosso tema de hoje, nós observamos algumas notícias nas últimas semanas que falavam de algumas ações dos Estados Unidos que tiveram uma supervalorização. Como, por exemplo, o caso de Tupperware, que teve uma valorização de quase 700% no mês de julho. Mas eu queria entender com vocês se teve algum movimento de mercado, o que aconteceu com a empresa, o que aconteceu em toda essa movimentação para essa supervalorização. Bom, o caso da Tupperware, assim como o caso da GameStop alguns anos atrás, é um caso que provavelmente será lembrado por muito tempo, é um caso icônico, que mostra como o papel das pessoas físicas hoje no mercado é de extrema relevância. Bom, com o avanço da globalização e o acesso geral à informação, o número de pessoas físicas em fóruns de investimento na internet explodiu. Todo mundo hoje investe, tem um parente que investe, um parente que tenta entender do assunto e no caso americano não foi diferente. Eles pegaram ações que estavam quebradas ou ações que as empresas estavam super desvalorizadas e com baixa liquidez e perceberam, bom, o volume negociado nessa ação é muito baixo e existem grandes fundos que estão vendidos nessas ações, ou seja, são fundos que ganham dinheiro se o preço das ações cai. Essas pessoas físicas nos Estados Unidos se juntaram e falaram, e se a gente puxasse o preço dessa ação para cima? Esses fundos teriam prejuízo, eles estariam perdendo dinheiro e seriam obrigados a zerar essas posições vendidas. E como se zera uma posição vendida? Recomprando essa ação. Então é um efeito cascata, é um efeito dominó, onde as pessoas físicas puxando o preço da ação fazem com que os fundos sejam obrigados a zerar os shorts, comprando essas ações, e o preço das ações sobem 700%, 1000% e etc. E ficam gravados na história aí como grande meme stocks. Foram ações que valorizaram absurdos, aparentemente sem nenhuma razão fundamentalista possível, e que foi simplesmente um movimento especulativo no mercado de ações. E trazendo para o universo aqui do Brasil, a gente tem algum caso semelhante a esse que você acabou de citar? No passado recente a gente viu alguns movimentos parecidos e não precisa ir muito longe. Algumas semanas atrás, Carrefour, que era uma das ações mais shorteadas da bolsa na época, divulgou um resultado ruim, mas dentro do esperado. E nesse mesmo dia a ação sobe mais de 7%, né? O que explica isso? Alguns players que já estavam vendidos, provavelmente encerrando a posição vendida, né? Porque
a profecia se realizou, de fato reportaram um resultado ruim, puxaram o preço do papel, fazendo com que o papel começasse a subir, e isso causa uma certa correria para que os outros players, querendo zerar a posição e garantir algum lucro nela ou um prejuízo menor, começassem a comprar. Então, são vários traders no mercado tentando comprar o quanto antes e puxando esse preço para cima, fazendo com que a ação suba mais do que deveria e sem nenhum fator que o fundamento justifique, né? É uma questão muito técnica mesmo do mercado. Legal. E trazendo aqui para o universo da Merak, eu já contei para vocês que nós temos 3 fundos que estão aqui dispostos nesse risco do mercado acionário, que são aqui o Merak Equity Reg, Merak Long Based e também o Merak Brabus. Falem pra gente como a gente faz o monitoramento disso, existe alguma prática dentro da Merak para evitar essas possíveis especulações de mercado? O monitoramento é um acompanhamento diário da variação do número de shorts das empresas. Então a gente olha o tamanho de ações shorteadas e compara isso com o float da empresa e com a liquidez do papel. E assim a gente começa a ter uma noção de se existe o risco de algum fator técnico predominar nesse trade ou se vai ser uma posição tranquila e que não tem nenhum risco que a gente esteja correndo ali, entendeu? Um monitoramento constante aqui. Exatamente. Né? Só reforçando o nosso intenso processo de investimento, a nossa robustez aqui dentro. Bom, pessoal, nosso tema de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela participação, Fabrício, Juan. E contem com a gente para o que precisarem. Obrigada por você que nos assistiu. Tchau!